Muito bem-vindo ao meu canal. Pessoal, eu tô aqui com o Ivan Benassi. Ele é do comercial da Solintel. Você que é dono de um gatonete e tá ilegal no seu provedor, correndo o risco de ser preso, tem que tirar a licença da Anatel. Ivan, conta pra gente, o que precisa para tirar a licença da Anatel? Legal. Bom, primeiro, precisa ter a empresa aberta. Caso você ainda não tenha a empresa aberta, a gente pode ajudar vocês desde a abertura do CNPJ. Mas peraí, me diz uma coisa. Então, se o cara não tiver empresa, é melhor que ele entre em contato com você. Antes, para que você oriente ele da forma correta para abrir a empresa. Exatamente. Para que ele não abra a empresa errada e depois tenha que um retrabalho, alterar custo de o novo, contrato, conjunta etc. comercial. E além disso, o que mais tem que ter? Legal. É necessário também um responsável técnico para o provedor de vocês para poder fazer o registro no CREA e para poder constar também no formulário de autocadastramento da Anatel. A gente recomenda, claro, que seja um engenheiro. Mas peraí, essa é a questão que mais todo mundo tem. A empresa tem que ter um responsável técnico? A empresa tem que ter um responsável técnico, porque senão não há liberação no registro no CREA. A Anatel... Isso é uma relação da empresa do provedor com o CREA. Com o CREA. Entendi. Após isso, ele pode procurar vocês ou ele procura antes também? A gente recomenda, Alan, que o provedor venha procurar a gente no primeiro momento que ele decidir tirar a outorga. Por quê? No nosso processo foram elaboradas as etapas que podem vir a assumir aí o contrato ou o compromisso com pessoas que estejam nos mais diversas etapas possíveis. Quem já tem um engenheiro, quem já tem a empresa, quem não tem... Então, se o cara procurar vocês antes, ele vai ter uma orientação mais adequada do que tentar fazer isso sozinho. Começar corretamente, porque a gente viu a dificuldade é que os clientes patinam muito, não sei, a falta de informação, cada amigo fala para fazer de um jeito e eles acabam patinando e não conseguindo. Procura a Solintel, contrata o produto, que ele vai ter orientação adequada de como ter o seu profissional associado, a sua empresa associada ao CREA com esse profissional, e após isso vocês vão lá e tiram a licença da empresa? Exatamente, a gente vai proceder com a elaboração do projeto técnico, requerimento de outorga para o provedor. E tirar, depois que está tudo pronto, o provedor tem empresa, tem o CREA, tem o responsável técnico. Em quanto tempo sai essa licença? Olha, a gente tem que entender também que a gente faz um projeto técnico e manda para análise da Anatel. Há algum tempo atrás, quando foi anunciado o sistema Mosaic, eles tiraram em 5 dias. Aquilo foi um ambiente de teste onde toda a Anatel estava prestando atenção naquele processo. Todo mundo saía aqui, então vinha uma informação, corrigia na hora, acontecia assim. Então vamos falar que um prazo legal para passar de projeto técnico, essa questão de terceira etapa, uns 20 dias, 25 dias. Então em menos de um mês, o provedor está com a sua licença na mão, totalmente legalizado? Isso, com a parte da Anatel sim. E se ele estiver devendo imposto? Esse é o problema, porque uma das questões que a Anatel exige quando está fazendo o projeto técnico é a certidão negativa de débito das 3 esferas. Então, se esse CNPJ tem algum tipo de débito, seja municipal, seja estadual, seja federal... Está devendo ao governo, não tem negócio com a Anatel. Não, porque ela entende que você precisa estar bem, você está para poder prestar o serviço, para você receber a outorga, porque a Anatel tem que confiar na empresa para poder autorizar ela a prestar o serviço. Ok, depois do provedor tirar a licença e estiver totalmente legalizado, a Solintel cuida da licença desse provedor. Exatamente. Porque assim, a gente pode encarar de uma maneira bem simples que a outorga da Anatel é como se fosse uma carteira de motorista para o provedor. O provedor está habilitado a realizar determinado tipo de serviço. Gostei desse exemplo. Como é que é? É como se fosse uma carteira de motorista. Está habilitado a realizar o serviço. Só que não basta só a carteira de motorista para você atuar. Você precisa do carro, que no caso a gente pensa que são as estações. Então tem que licenciar o carro também, tem todas as questões. Então todas as estações têm que ser licenciadas, para isso precisa que a Solintel com o seu setor de engenharia faça isso adequadamente. Exatamente. Né? A gente faz uma divisão aí, esse é um dos diferenciais da nossa empresa. Muitas empresas quando vão retirar a outorga do provedor, eles costumam incluir o licenciamento da estação base no mesmo serviço da outorga. A gente tem uma quebra aí, uma diferença. Você fala a estação que faz a interconexão? Isso. A estação principal, onde recebe o link da prestadora e faz a distribuição. Onde tem o BGP. Isso.
muitas empresas, elas aglutinam isso, elas somam, não numa maneira de buscar os clientes, trazer um valor agregado, a gente pensa de maneira diferente. Porque há uma divisão aí o provedor. Por exemplo, imagina que você retirou a sua outorga, mas você acredita que você ainda não tem estrutura para entrar em operação, você não está legal. Então você não licencia estação, então você não vai ser cobrado por esse serviço ainda. Então, o que acontece? Quando você licenciar a estação, aí apitou o jogo, começam todas as outras obrigações que o provedor tem que ter. A partir do momento que ele licencia a estação, ele está em operação. Exato. E passa a ter que ter atenção em todos os outros quesitos. Nisso tudo, a Solintel ajuda o provedor. A gente tem um serviço para pós-outorga, né? Que esse que é o grande carro-chefe da Solintel hoje, a nossa gestão regulatória. Tá? A gente atua em 3 departamentos com o cliente aí após a outorga. A gente tem um sistema de informação, o departamento de sistema de informação, que vai cuidar do CIS, do FUS, de FUNTEL. São aquelas declarações comuns que tem para o provedor. Só que não só isso, existe também o SICAP, existe também o STEL, o SIAC, que é o acompanhamento do controle. Isso tudo com batata é bom, hein? Quem está nos assistindo não sabe nada do que é isso. Exato. São os sistemas interativos que a Anatel tem para fazer o controle da operação de SCM. O SIACO, ele é o acompanhamento do controle societário. Então, caso haja alguma alteração no contrato social, tem que ser informado. Mas isso é mais raro. Não, mas assim, caso haja, tem. Né? Você quer dizer que então a Solintel, ela cuida de todos esses itens, todos os itens para o provedor. Exatamente. Bateu quantos minutos aí? 7. 7 minutos? Tá muito bom? Não, tá dentro do tempo. Vamos lá. Então eu vou procurar ser mais breve. No departamento de engenharia, a gente tem desde o licenciamento da estação base, que é essa primeira que a gente falou, do cadastramento de todas as estações repetidoras, que é aquela que só amplia o sinal. Vai precisar fazer um rádio enlace, a gente ajuda no rádio licenciado. Isso está incluso na gestão regulatória? Já incluso. Ou é uma coisa adicional? Não é já adicional, está incluso. já está incluso. Tudo que eu estou falando aqui já é incluso na nossa gestão regulatória. É um pacote que a gente faz que vai estar agregado todos esses serviços. Né? A retirada do bloco de IPs, né, o ASN, é incluso. Vocês também ajudam o provedor a tirar? Retira para os nossos provedores, seja o primeiro bloco ou seja a adição de um novo bloco, a gente faz também. Aí um estudo para interligar link, para vocês comprarem atacado, ajuda com ofertas, a gente dá uma orientação. E por fim, eu queria tomar um tempinho para falar do departamento jurídico da Solintel, que é o grande diferencial nosso hoje no mercado. A gente vai disponibilizar para vocês um advogado especialista em telecomunicações para prestar orientações para o provedor de vocês. Por que o provedor precisa ter um advogado ajudando ele? Que bom falar. Primeiro, né, existem as mais diversas operações no Brasil, né? Tem muita gente que trabalha de maneira diferente. Só que para você estar seguro com essa operação, para você poder dormir à noite, você tem que estar bem estruturado num contrato. Por exemplo, o Alan, ele trabalha com comodato, sem comodato, com fidelidade, sem, inventou um plano pré-pago, quer fazer alguma coisa diferente. Você quer dizer que a Solintel tem uma equipe jurídica que orienta o provedor a ter uma relação contratual, uma relação jurídica, uma relação adequada. Exatamente, de acordo com cada modelo de negócio. Aqui não tem Ctrl-C, Ctrl-V. Quando começou a assessoria, o advogado vai ligar e vai fazer um raio-x da empresa. Alan, como é que funciona teu provedor? Como é que você trabalha? Eu trabalho assim, assim, assado. Então, vamos estudar esse modelo. Ele vai sentar com o provedor, vai entender a necessidade dele. Exatamente. E vai falar, olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo. Para adequar no modelo de negócio. Adequar no modelo de negócio, você vai estar fininho desse jeito. Exatamente. Não está correndo risco. Exatamente. Isso na parte contratual. Por exemplo, vai assinar um contrato de link dedicado. Tô na dúvida, não conheço essa prestadora, o que eu vou fazer? Nosso advogado analisa esse contrato antes dele assinar para falar assim, Alan, esse contrato aqui, olha, essa multa contratual, ela tá além do que é estipulado, isso aqui tá errado, entendeu? Isso é o grande diferencial da Exatamente, porque imagina uma roubada que você entra Os outros gestores regulatórios não têm, de repente, essa ajuda? Olha, eu não vi.
Porque a grande diferença é essa, quando a gente conversa com os clientes, essa ajuda, essa aproximação que a gente tem com os clientes, como por exemplo... que faz a diferença. Exatamente. Vai fazer uma coisinha básica, só para mostrar. O instalador vai sair, pegar o carro da empresa para fazer uma instalação no cliente, assina um termo de responsabilidade aqui que está levando o carro da empresa. Até isso, Até isso. Então tá bom. Olha só, para encerrar o vídeo, Maravilha. se o provedor quiser estar totalmente regularizado e contratar o serviço da Solintel, ele procura quem na Solintel? Procura o departamento comercial, ou o Ivan, ou o Vitor, ou o Johnny. Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Eu queria